E se tudo fosse diferente? Se uma escolha mudasse o final, quantas histórias nunca existiriam? Quantos heróis virariam vilões? E se o ninja da folha cansasse de lutar? Se o balanço da infância fosse o último lugar? Se a dor da rejeição tivesse conseguido vencer? Quem seria capaz de salvar quem veio depois dele? E se o irmão marcado resolvesse fugir? E o peso do massacre nunca fosse assumir? Talvez a guerra chegasse muito antes do fim e milhares carregassem o que morreu só em si. E se o garoto sem dom acreditasse nos outros, ao invés de acreditar nos próprios escombros? Talvez o símbolo da paz nunca fosse nascer e a esperança aprendesse a desaparecer. E se o rei dos piratas desistisse no mar, quando o mundo inteiro mandou ele parar? Talvez os sonhos virassem correntes também, porque alguém teve coragem de continuar além. Quantas vidas foram salvas por alguém que não recuou? Quantos mundos continuam vivos porque alguém suportou a dor? E se eu desistir hoje, quem eu deixo pra trás? E se eu parar agora, quem vai lutar por nós? Talvez o impossível seja só não voltar, porque toda lenda nasceu quando escolheu continuar. E se o Saiyajin nunca levantasse do chão, depois da primeira derrota contra a destruição? Sem transformação, sem ultrapassar limite, sem provar que impossível é só um convite. E se o garoto dos titãs largasse a vingança, ou deixasse morrer a última esperança? E se o sem fador Johnny perdesse a razão, transformando a própria dor em escuridão? E se o alquimista aceitasse o fracasso, sem buscar resposta pra cada pedaço? E se o espadachim largasse a promessa, quem carregaria o peso que a derrota atravessa? E se o rei formiga nunca aprendesse a amar? Se a garota cega não ensinasse a mudar? E se o monstro de um olho aceitasse o horror, sem descobrir que ainda existia valor? Eu pensei nisso por tanto tempo e percebi: as histórias que me inspiram não são sobre quem venceu, São sobre quem teve motivo pra cair e mesmo assim não caiu. E se a chama do Hashira apagasse sem lutar, e o trem da esperança deixasse de passar? E se o espadachim errante não buscasse perdão, talvez nunca encontrasse redenção? E se o príncipe orgulhoso aceitasse perder, sem voltar mais forte toda vez que sofrer? E se o guerreiro negro largasse a espada, depois de ver sua própria alma despedaçada? talvez a diferença entre herói e fracasso seja só mais um passo Quando ninguém acredita e o coração tá em pedaços. E se eu desistir hoje, quem eu deixo pra trás? E se eu parar agora, quem vai lutar por nós? Talvez o impossível seja só não voltar, porque toda lenda nasceu quando escolheu continuar. E se o Naruto desistisse? E se o Itachi escolhesse diferente? E se o Goku nunca levantasse, talvez eu nunca aprendesse Que o mundo muda por causa de uma única escolha.